sobre as bem-aventuranças, o início do Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte dessa porção do livro de Mateus. Eu vou convidar então os irmãos para lermos as bem-aventuranças todas, o capítulo 5 de Mateus, do verso 1 até o verso 12, para termos um pouquinho mais de contexto, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela dádiva maravilhosa que é a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos ensinos de Jesus. Te agradecemos pela maneira como eles foram relatados na Tua palavra. Nesse caso aqui, pelo Teu servo, o apóstolo Mateus. Fala, Senhor, através da Tua palavra para nós nessa noite, apesar de nós mesmos, apesar do nosso pecado, da nossa rebeldia, que é tão comum a nós. Mas tem misericórdia do Teu povo, Senhor, eu te peço. E te peço isso não no nosso nome, que não merecemos, mas pedimos no nome do próprio Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Eu queria saber dos irmãos o seguinte: nós estamos a passar por uma rua, essa rua tem uma casa, essa casa tem um quintal, esse quintal tem uma árvore. Nós percebemos pelas folhas, talvez, que é uma árvore de frutos cítricos. Mas como que nós vamos saber se é um limoeiro, uma laranjeira ou uma árvore que vai nos dar clementinas? Quem entende, um botânico, um agrônomo, um agricultor, vai saber de longe, é bem provável que saiba. Talvez se amassarmos a folha vai dar um cheiro um pouco mais forte para um ou para outro, a árvore vai ter um pouco mais de espinhos do que outra. Mas quem passa na rua só vai saber identificar se é uma laranjeira ou um limoeiro através dos frutos. Exatamente. E é por aí que nós precisamos olhar para esse texto, para essa parte das bem-aventuranças. Por quê? Porque nós também somos árvores nesse sentido. E nós somos identificados por quem passa pelos nossos frutos. E a segunda parte das bem-aventuranças fala desses frutos. A primeira parte falou sobre um caráter transformado. Aquilo que é a nossa relação com Deus. As nossas raízes. Agora a segunda parte vai falar sobre os frutos de uma vida transformada, que se refletem no nosso dia a dia, que se refletem na vida das outras pessoas e que mostram a quem nós pertencemos. Se nós pertencemos realmente ao nosso Deus ou se estamos largados por aí, como aquela figueira que Jesus falou que tinha a aparência de figueira, tinha tudo para dar frutos, mas ele chegou perto e não tinha fruto nenhum. A ideia central desse sermão que eu trouxe para os irmãos é o seguinte: todo aquele que é transformado por Cristo é capacitado e convocado a viver em novidade de vida. Reparem que são duas coisas. Nós somos capacitados por Deus, Ele nos dá as condições de vivermos assim, e ao mesmo tempo Ele nos chama para vivermos assim.
porque tudo aquilo que nós recebemos de Deus se torna uma responsabilidade para frutificar na nossa vida. Já vimos, no dia 16, quando eu estive aqui, que o Sermão do Monte, ele não é um manual de felicidade, ele não é um passo a passo para não termos problemas, ele não é um livro de autoajuda resumido por Jesus. E muitas vezes, infelizmente, muita gente vê assim: se eu seguir o passo a passo de Jesus, eu vou ter felicidade na minha vida. Só que não é bem assim, não, pelo menos não a felicidade que as pessoas esperam receber. Infelizmente, nós não temos olhos para ver, muitas vezes, aquilo que realmente Jesus queria dizer, e é por isso que nós precisamos parar, meditar. A própria Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que medita nas palavras do Senhor de dia e de noite. Porque se nós lemos muito rápido, nós vamos atender ao nosso coração, que quer achar determinadas coisas na Bíblia, e acabamos achando porque nossos olhos estão fechados, muitas vezes, para as verdades do Evangelho. Então nós analisamos, só para passar muito rapidamente, para nos lembrarmos do que foi visto na última vez que eu estive aqui. Monte na Bíblia é lugar onde Deus se revela para o ser humano. Jesus sobe ao monte não é à toa. Jesus se assenta no monte. Era normal os rabinos, os mestres, se assentarem para falar e ensinar para o povo. Então ele ali está se identificando como o mestre. Ele assume a postura de alguém que vai ensinar, que vai trazer a palavra de Deus no monte, ou seja, faz uma referência direta com Moisés no Monte Sinai, trazendo lei para o povo, e Jesus traz uma lei renovada, digamos assim, um caráter novo que tinha sido esquecido por todo aquele povo. Então é como se fosse um novo Moisés. O próprio Moisés disse que haveria no futuro um profeta que a ele sim o povo iria ouvir, e Jesus é esse profeta. As bem-aventuranças têm uma grande relação com o livro de Isaías, como nós vimos no mês passado, especialmente o capítulo 61, que é a declaração messiânica de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar as boas novas aos humildes, a consolar os quebrantados. Então aqui ele está fazendo exatamente isso. E quem lia Mateus, quem via Jesus pregando daquela forma, se identificava com o conhecimento do profeta Isaías, que é o profeta mais conhecido do Antigo Testamento, inclusive para eles. O Sermão do Monte, ele é como se fosse a constituição do reino dos céus, o conjunto de leis que regem o reino dos céus. Da mesma forma como a lei de Moisés seria o conjunto de leis que iria reger a nação de Israel na terra. Agora Jesus estava falando do reino dos céus, e aquele seria o conjunto de princípios que iria mostrar para o povo quem é e quem realmente não é filho de Deus e cidadão do reino. Muitos temas abordados por Jesus no Sermão do Monte vão ser desenvolvidos mais tarde, como se fosse um resumão do livro de Mateus, e algumas coisas nós inclusive vamos ver aqui, como é que esses assuntos são desenvolvidos no próprio Sermão do Monte e um pouco mais à frente. E as bem-aventuranças são essas características do cidadão do reino. Para nós recebermos cidadania de um país, nós temos que falar a língua, nós temos que conhecer as leis, muitas vezes nós temos que fazer um voto de fidelidade à nação. E aqui Jesus fala o que é necessário para identificar um cidadão do reino dos céus, baseado especificamente em um princípio: não sejam como os outros, não sejam como os pagãos, que só amam quem os ama, não sejam como os fariseus, que só agrada quem lhes agrada. Amem os vossos inimigos, que é um contrassenso completo com o restante da sabedoria do mundo. Nós somos chamados para ser diferentes. Da mesma forma como Israel naquela época foi chamado para ser diferente. Não hajam como as outras nações, não se prostrem aos ídolos das outras nações. Deus tem um povo separado. A palavra santo significa isso, separado para um propósito divino. Então Deus chamou Israel para ser santo. Jesus nos chama para sermos santos, separados para Ele, para fazer a vontade dEle. E também tem um caráter restritivo muito importante aqui, porque afinal de contas todo judeu achava que já tinha um passaporte carimbado para viver na eternidade, para ir para o seio de Abraão, como Jesus fala mesmo na parábola, né?
E de repente Jesus, falando para judeus, diz que bem-aventurados são alguns e não todos. E isso de cara já era ofensivo para o judeu. Então quer dizer que eu não estou incluído nisso aí, né? Quando Jesus fala: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Mas espera lá, eu tenho que buscar alguma coisa? Se eu já sou filho, eu tenho que bater para entrar? Porque quem bate é quem está do lado de fora. E quando Jesus fala isso, ele está avisando: vocês não estão todos do lado de dentro. Então existe essa separação. Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que choram, não são todos. E isso já nos puxa a orelha, porque da mesma forma que no povo judeu naquela época havia uma imensidão de gente que achava que estava garantida no reino dos céus e não estava, será que hoje toda a gente que vai à igreja, senta no banco todos os domingos, achando que está indo para o céu, realmente está indo para o céu? Quais são os princípios pelos quais nós acreditamos realmente que estamos com o nosso passaporte carimbado para ir para o céu, para viver na eternidade com Cristo? Nós temos essas características que Ele nos chama para ter, que Ele nos capacita para ter. O apóstolo Paulo fala, já daquela época, que nem todo que era de Israel era israelita. Nem todo mundo hoje que frequenta a igreja realmente está salvo. E nós precisamos aplicar isso para a nossa vida. Porque o cristão, ele não é só aquele que vem à igreja. O cristão é alguém que tem um pé em cada lado da realidade. Os nossos pés estão na terra, o nosso coração está no céu. E isso é muito falado na Bíblia inteira, mas especificamente eu gosto de um texto que é muito marcado nisso, que é 1 João 5,13, que diz o seguinte: estas coisas eu vos escrevi a fim de que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Vocês não terão a vida eterna, vocês têm a vida eterna. Então o cristão é aquele que vive a eternidade hoje. É claro que tem problemas, é claro que tem tristezas, mas o coração dele não está aqui, já está com Cristo. Então nós vivemos a nossa realidade hoje em função da realidade que vem. E as bem-aventuranças são características de pessoas que, diante de perseguição, diante de choro, diante de tudo, não estão aqui, estão lá. E muito importante, coisa que é muito fácil de esquecer. A Bíblia está falando especificamente, completamente de mim, quando está falando do bem-aventurado? Não. Por quê? Eu sou consciente o tempo todo do meu pecado? Eu abomino o pecado o tempo inteiro? Eu sou pacificador o tempo inteiro? Eu vou cair o tempo todo. Quem é realmente o bem-aventurado? Quem é que passou por todas essas etapas que Jesus fala e que pode ser chamado de Filho de Deus, que é conhecido, que vê a Deus, que olha para Deus face a face? É o próprio Cristo. Então, se eu olho que bem-aventurado sou eu, o Evangelho está falando sobre mim. Se eu digo que o bem-aventurado é Cristo, então nós estamos vivendo um Evangelho cristocêntrico. E é Ele que tem toda a bem-aventurança, que nos capacita a sermos bem-aventurados por Ele e não por nós mesmos. Porque eu não mato, não roubo, não minto, não traio minha esposa, eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu. Não é assim. Sem Cristo, nós podemos ser boas pessoas até o fim da vida. E ainda assim nós vamos para o inferno. E as 4 primeiras bem-aventuranças, quais foram? Falando sobre a relação do homem com Deus, né? Um coração transformado, reconhecendo a nossa pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito e não os pobres de dinheiro. Ou seja, o nosso espírito é pobre, a nossa necessidade é absoluta com relação a Deus. Aqueles que choram. Choram pelo quê? Porque eu perdi meu emprego? Não, choro por causa da bem-aventurança anterior, por causa da minha falência espiritual. Eu choro pelo meu pecado. Terceiro,
A nossa vontade é subjugada pela vontade de Cristo. Nós somos os mansos, ou devemos ser mansos. Por quê? Porque Ele é manso e humilde de coração. Então, quando eu estou com a minha vontade subjugada, quando eu estou quebrado, e a palavra realmente é o cavalo domado, que era chucro, e teve a vontade quebrada e aceitou a rédea. A palavra no grego é essa, né? Um bicho domado. Aí eu posso começar a caminhar na bem-aventurança de Cristo. E aqueles que têm fome e sede de justiça. Justiça por quê? Porque o meu patrão me demitiu injustamente, eu vou colocá-lo na justiça? Não, porque o meu juiz é Deus e quem me justifica é Cristo. Do meu pecado, aquele pelo qual eu choro e que me quebrantou a vontade. Então é uma caminhada necessária, é um passo a passo que Jesus colocou nessa ordem, Mateus colocou nessa ordem, não foi à toa. E nós precisamos passar por todas essas etapas para ir nos aproximando do caráter e da vida de Cristo. Agora nós vamos ver as próximas 4, que são a nossa relação com o próximo. E nós sempre vemos isso, né? Até a figura que se mostra da cruz, que tem 2 sentidos, o sentido vertical, que é a relação do homem com Deus, o sentido horizontal, que é a relação entre os seres humanos, os 10 mandamentos, que os 4 primeiros relativos a Deus, os 6 últimos, relação entre os seres humanos. Jesus, quando resumiu tudo, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, sempre tem 2 dimensões. Cristianismo não dá para ser cristão sozinho. Ou eu sou cristão com outros, ou eu não sou cristão. Como é que eu vou dizer que eu sou parte do corpo de Cristo? Eu sou um dedo amputado, porque eu não estou conectado com o restante do corpo de Cristo. O dedo amputado normalmente apodrece, né? Isso é o que nós precisamos entender. Cristianismo é relacional. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Desculpem, a garganta já está indo embora. E o que são essas 4? São o resultado necessário das primeiras 4. Eu consigo ser misericordioso com alguém sem ter notado o meu pecado primeiro? Sem notar que eu recebi misericórdia? Não consigo. Então é realmente um progresso, um processo de caminhada com Cristo. E por que eu gosto da alegoria dos frutos? Porque o próprio Jesus fala dos frutos. No próprio Sermão do Monte, um pouquinho mais à frente, no capítulo 7, do versículo 16 ao 20, ele diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. A quem? A toda a gente. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Perceberam o alerta disso aqui? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Viver uma vida de frutificação para Cristo é uma necessidade do cristão. Porque se eu não produzo frutos, eu não tenho raiz, meu DNA é outro, a minha espécie é outra. Tantas e tantas vezes Jesus fala, e o próprio Senhor fala no Antigo Testamento: plantei uma vinha, mas ao invés de dar bons frutos, deu frutos bravos, deu frutos maus, né? E nós somos identificados pelos nossos frutos. Por isso é que eu disse no início, nós somos capacitados e chamados. Passa a ser uma necessidade nossa. Ah, mas é salvação pelas obras? Não, não tem nada a ver com salvação pelas obras. Tem a ver com o fruto imediato, o resultado da salvação. Eu fui transformado por Cristo, então necessariamente eu vou viver em alegria, em novidade de vida e em frutificação. Vamos então agora passar para as próprias 4 últimas, né? Os misericordiosos. Nós temos o verso 7. Esse verso 7
ele já nos pode, e é isso que eu falo, uma leitura desatenta, uma leitura fora de contexto, vai fazer com que nós pensemos que isso aqui é um comércio de bênção. Por quê? Porque Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, se eu quero misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. Então eu tenho que fazer alguma coisa primeiro para receber de Jesus. Mas não é assim. Por que não é assim? Porque a Bíblia explica-se assim mesmo. E quando nós vamos ver em outros setores da Bíblia, nós entendemos como é que começa a misericórdia. Nós sozinhos não temos misericórdia. Eu não tenho como, vamos pensar assim, a minha conta no banco está zerada. 0,00. Eu consigo levantar algum dinheiro de lá? Não. Vou meter o cartão no multibanco, lá na máquina do multibanco, vai dizer o quê? Saldo insuficiente. A mesma coisa é eu tentar sacar misericórdia de um coração que não tem misericórdia. O saldo é 0. Eu não vou conseguir. Jesus fala muito sobre isso na parábola do credor incompassivo. Lá em Mateus ainda, e é como eu falo, os temas que Jesus adianta no Sermão do Monte vão ser desenvolvidos mais tarde. A questão da misericórdia é mostrada na questão daquele homem que devia 10.000 talentos para o rei, quase foi vendido para pagar a dívida, pediu misericórdia, prometeu que ia pagar, ora, belo esforço, né? O rei teve misericórdia dele. Por causa da misericórdia do rei, ele não foi preso, não foi vendido, e depois foi cobrar uma dívida de 100 denários do seu conservo. É interessante nós pararmos para pensar o seguinte: talento, o que é talento na Bíblia? Né? Eu não sei o que é talento. Qual que é a dívida desse homem? Irmãos, um talento na Bíblia são 34,5 kg de ouro. Sabe quanto custa 1 grama de ouro em Portugal hoje? 80 euros. 1 grama. Um farelinho de ouro custa 80 euros. Trazendo para os dias de hoje, esse homem devia para o rei, é claro, isso é uma parábola, mas só para mostrar como era impagável essa dívida. Trazendo para os dias de hoje, nós temos uma dívida de 870 milhões de euros. A falar em ordenado mínimo, esse homem ia demorar só 90 mil anos para pagar o rei. Assim, eu posso estar errando 2.000 anos para trás ou para frente, mas não vai fazer muita diferença. Era absolutamente impagável. Era uma quantia absurda. E Jesus fez esse exagero justamente para mostrar que era absolutamente impossível. 1 talento já era um absurdo, 34 quilos de ouro. A pessoa nascia, crescia, casava, morria sem ver 34 quilos de ouro na frente. Imagina 10.000 talentos, 345 toneladas de ouro. Isso é uma loucura. E foi cobrar uma dívida de menos de 4 meses de ordenado do conservo dele. Quer falta mais absoluta de misericórdia do que esse homem teve? Eu tive uma dívida impagável perdoada e fui cobrar uma dívida de 3 meses de salário. Então, irmãos, isso mostra como o nosso coração é enganoso, como nós caímos fácil no nosso próprio desejo, nosso próprio desejo de vingança, de acertar as contas. Eu vou fazer justiça, né? Por quê? Porque quando ele mostra o seu coração com falta de misericórdia, dá para entender que ele sequer reconheceu o tamanho da bênção que ele tinha recebido do rei. E realmente ele não recebeu misericórdia no final, que o rei retirou essa misericórdia dele, porque viu que não foi nem de longe reconhecido aquilo que ele tinha feito. Mas no início da história, o que vale a pena pensarmos é isso. No início da história, quem é que teve misericórdia? Foi o rei. Quem é que tem misericórdia de nós? O nosso rei. E sem isso nós não teríamos misericórdia para com o outro. Então, quando Jesus fala
de bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia, na verdade é um ciclo virtuoso. Tem um ciclo vicioso, né? Que é uma coisa ruim vai puxando a outra. Mas o ciclo virtuoso também existe e começa com Cristo. Ele nos concede misericórdia, nós passamos a ser misericordiosos com outros e, afinal das contas, a misericórdia, estou até errando, peço desculpa, a misericórdia de Cristo se efetiva na nossa vida de forma completa quando nós somos admitidos na eternidade. E o contrário também é verdade. Nós que não somos misericordiosos é porque, na verdade, nunca começamos um relacionamento de misericórdia com Cristo e, afinal das contas, vamos ver que a nossa misericórdia era vazia e nós não vamos receber misericórdia do nosso reino. O importante é, em todos os momentos, os castigos eram devidos. Na dívida de 4 meses de ordenado, ele estava no direito dele de executar a dívida. O erro estava lá, era certo. Só que na dívida de 10.000 talentos, o rei também tinha todo o direito de executar a dívida. Uma dívida muito maior. E não executou, não fez justiça de imediato. Então, se nós temos uma misericórdia tão grande para nós, para a nossa vida, como é que nós podemos dizer que não vamos ser misericordiosos com o outro? O que essa lição nos mostra é o seguinte: absolutamente nada que façam a mim nessa terra vai chegar sequer perto do tamanho da minha ofensa, do meu pecado com relação a Deus. Eu fui mais perdoado do que em qualquer outra possibilidade de eu ser ofendido. Ou seja, uma vez que eu fui perdoado por Cristo, eu não tenho desculpa e não tenho direito de não perdoar alguém. Porque a ofensa que eu fiz a Deus no meu pecado é infinitamente maior do que qualquer dívida, do que qualquer ofensa que venham fazer para mim. Não tem como eu justificar. Ah, Senhor, mas ele fez primeiro. Briga de irmão é assim, né? Eu fiz porque ele fez primeiro. E se ela não pedir desculpa, eu não vou pedir desculpa. Nós não temos esse direito. Porque nós já fomos perdoados. E se nós já fomos perdoados, o mínimo que é pedido de nós é que sejamos misericordiosos, que tenhamos perdão para com outra pessoa. Os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É muito interessante aqui, irmãos, nós percebermos que existe uma relação muito próxima entre a pureza de coração e a pureza dos olhos. Por quê? Porque como é que nós vamos ver a Deus se por causa do nosso pecado nós não podemos estar na presença de Deus? Lembram de Abacuque? Abacuque 1, verso 13, diz o seguinte: Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. É mais ou menos como nós queremos chegar perto do sol. O brilho dele, o calor dele é tão grande que ia nos derreter imediatamente, né? Íamos ser pulverizados pelo sol. A pureza de Deus é tão absoluta, nós não vamos conseguir nunca entender completamente, mas é tão grande que o nosso pecado não subsistiria na frente de Deus. Não existe essa possibilidade de nos aproximarmos de Deus no nosso pecado. É por isso que eu costumo brincar que quando nós somos salvos, Deus não olha para nós, Ele olha para Cristo, para ver os méritos de Cristo em nós. Então é como se nós estivéssemos escondidos atrás de Jesus para chegar ao trono de graça, mais ou menos quando vai ter briga na escola e eu levo meu irmão mais velho na minha frente, né? Então nós estamos confiados em Cristo para poder nos aproximar de Jesus, do trono do Pai. E isso nos mostra o trabalho que Cristo faz na nossa vida. Ele nos purifica, Ele nos torna puros. Eu falei aqui da outra vez, eu falo de novo. Esse ficar no final do verbo é lindo, porque aquilo que não era puro torna-se puro. Nós somos purificados. Ele é o nosso purificador. Ele é o nosso justificador. Como? Como é que ele faz isso? Nos lavando com o sangue dele.
A questão da purificação na Bíblia, um dos lugares mais lindos de se ver na Bíblia é o Salmo 51. Né? Eu vou abrir muito rapidinho aqui com os irmãos, para nós lermos alguns versos do Salmo 51, para mostrar o que é que Deus faz na nossa vida. Eu vou ler os versos 2, 7 e 10. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse é o verso 2. O verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ou espírito inabalável, dependendo da versão. O que é esse purificar com hisopo? Hisopo é uma erva que foi usada para molhar no sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta na casa dos israelitas na ocasião do êxodo. O hisopo ele era usado como um símbolo de purificação. Mas é o hisopo mesmo que purifica? Não, é o sangue que estava molhado no hisopo que nos purifica. Então nós vamos ficar puros através da pureza do sangue e do caráter de Cristo. E Ele mesmo nos purifica e nos prepara. Nos prepara para quê? Para Ele mesmo. De novo, o ciclo virtuoso. Por quê? Lá em Efésios 5, capítulo 5, verso 25 até 27, Paulo diz o seguinte: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, Cristo nos quer para Ele. Nós estamos num estado deplorável de pecado e de distância. Ele nos prepara para Ele. Ele nos lava com o sangue dele, nos purifica, nos prepara, nos capacita, nos transforma, nos faz crescer em conhecimento e em graça, para nós sairmos por aí dizendo que eu sou crente, eu sou formado em teologia. Não. É para nós voltarmos para Ele. E isso tem uma implicação séria de novo. Eu sou salvo, mas ainda tenho meus pecados de estimação. Eu não estou dizendo que não é salvo. Estou dizendo que é salvo em Cristo. Mas ainda guarda o pecado da fofoca, que ninguém nunca lembra muito, né? O pecado da mentira. Ou um outro pecado qualquer. No coração, o que eu digo para vocês e para mim é o seguinte: Cristo quer a cada um de nós no céu com Ele, na eternidade com Ele. Mas o nosso pecado não vai junto. Ele vai arrancar. Nem que para isso Ele tenha que nos debridar. Sabe o que é debridar? Debridar, quem tiver oportunidade e quiser sentir um arrepio, daqueles feios sérios, vá a um hospital de queimados. Aqueles queimados sérios mesmo, queimadura de 3º grau. Quando a pele vira uma crosta, aquela pele tem que ser removida para dar lugar a uma pele nova. E aquilo é escovado, raspado. E por causa da inflamação e da própria fibrose da pele, muitas vezes a anestesia não pega. Vários pacientes desmaiam por causa da dor e, uma vez desmaiados, acordam por causa da dor outra vez. Mas sem isso, ele morre. Então a opção que ele tem é, ou ele tem a pele dele arrancada na escova para poder nascer de novo, ou ele não sobrevive. É uma escolha que, sinceramente, eu não gostaria de fazer na minha vida. Só que muitas vezes o nosso pecado tem que ser debridado de nós, tem que ser escovado. E Jesus, se Jesus quer o Eduardo no céu, ele vai ter que arrancar muita coisa ainda de mim. Nem que seja da escova.
Então não se espante quando muitas vezes algumas circunstâncias na minha e na sua vida parecerem loucas e que parece que vai estar tudo errado e que o mundo vai cair na nossa cabeça. Pode muito bem ser Cristo arrancando coisas de nós para nos preparar para sermos santos e irrepreensíveis, apresentáveis para Ele no dia da vinda dele. E essa questão do coração puro e dos olhos puros, o próprio Cristo fala que os olhos são as janelas da alma. Se os olhos são luz, todo o corpo terá luz. Mas se os olhos são trevas, todo o corpo será trevas. Então, como é que o meu coração é puro se eu estou pousando os meus olhos naquilo que não presta? Revistas, livros, sites na internet, companhias, programas de televisão. Eu estou jogando para dentro de mim um monte de lixo, um monte de podridão muitas vezes. E eu quero clamar a Deus que me faça puro de coração. Tem alguma coisa errada. Então o Senhor aqui nos fala que os puros de coração vão ver a Deus, mas os olhos que ficam pousados tempo demais no que não presta, não vão conseguir ver a Deus. O que Cristo me pede hoje? Purifica os teus olhos. Para de jogar lixo para dentro da tua vida através dos teus olhos. Porque quando eu coloco lixo para dentro, eu estou transformando o meu ser em trevas. Então eu não posso pedir que Cristo me renove e eu mesmo estou sabotando em mim aquilo que Cristo está fazendo. É Cristo que nos salva? É. Mas Ele também nos chama para viver uma vida de santidade? Chama. Então a graça é toda dele, mas a responsabilidade é minha. Eu preciso também evitar aquilo que Cristo me diz para evitar. Eu preciso manter os meus olhos puros. Com a ajuda dele, óbvio. Ah, mas eu não consigo. Então vai para o joelho e ora. Porque com certeza ele vai te arrancar o pecado e vai te preparar para ele. Eu gostei muito de duas frases sobre esse versículo, que são do Spurgeon. Diz o seguinte: é uma conquista muito abençoada ter tal desejo de pureza a ponto de amar tudo que é casto e santo e abominar tudo que é questionável e profano. Ou seja, eu preciso odiar aquilo que Cristo odeia. E eu preciso amar tudo aquilo que Cristo ama. Os interesses batem. É conflito, não tem jeito. Mas aí eu preciso pensar, a minha eternidade eu vou passar do lado de quem? Então, se eu vou passar a eternidade do lado de Cristo, por que hoje eu estou passando os meus dias me alimentando daquilo que me afasta dele? E uma outra coisa também falando sobre a relação olhos e coração. Existe uma conexão maravilhosa entre o coração e os olhos. Um homem que tem manchas de sujeira na sua alma não pode ver a Deus, mas aqueles que são purificados no coração também são purificados na visão. Jesus não faz meio trabalho. Quando ele purifica todo inteiro. E ele nos chama para viver em pureza. Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é pacificador? Pacificador é aquele que transforma em paz. Pacificar. Lembra de ficar? Pois é, ele pega um conflito e transforma em paz. Nós somos conhecidos, precisamos ser conhecidos por pessoas que resolvem conflitos, que promovem paz. Isso é o pacificador. Porque afinal de contas, o que é um conflito? O que é uma briga? Essencialmente, briga, conflito, guerra é uma marca do mundo de pecado em que nós vivemos.
No Éden não tinha conflito. Na nova terra não vai haver conflito. O próprio Salmo fala, não levantará mais a espada uma nação contra outra nação, não aprenderão mais a guerra. Isso onde? Na eternidade. Então eu não posso esperar querer viver em questões de conflito aqui e achar que nesse sentido eu estou me preparando para viver no céu. Tem que ser exatamente o contrário. Eu preciso ser um promotor de paz aqui, porque eu vou viver em paz lá. Então como é que eu vou ficar guerreando aqui? Não dá certo. O conflito, ele mostra a alienação de Deus. Quem está perto de Deus o tempo todo está apto e tem vontade de promover a paz. Para quem vive em guerra o tempo todo, alguma coisa ali não está certa na relação dessa pessoa com Deus. É por isso que eu digo, as 4 últimas são consequências das 4 primeiras. Se eu estou vivendo em conflito com os meus irmãos, que eu vejo, em essência, alguma parte do meu ser está em conflito com Deus, que eu não vejo. E Deus abomina a discórdia, o conflito. Lá em Provérbios 6, fala das 6 coisas que Deus odeia e da 7ª que Ele abomina. A 7ª que Ele abomina é aquele que promove a discórdia entre os seus irmãos. Se eu sou, em bom carioquês, um quizumbeiro, um criador de problema, eu posso ter a mais absoluta certeza que eu estou debaixo do olhar desaprovador de Deus na minha vida. E muito pelo contrário, Salmo 133, verso 1. Ó quão bom e agradável ou suave é os irmãos viverem em união. União aqui, a palavra união é a mesma palavra que mostra que Deus é um, sendo 3, vivendo em harmonia. Adão e Eva eram o quê? Uma só carne. Eram 2 pessoas, mas viviam em união. A palavra é essa. Então a união em Cristo é boa e agradável. De qual lado eu quero ficar? O nosso alvo nessa terra é viver em paz. Em 1 Coríntios, Paulo fala: no tocante a vós, tudo que vos for possível, vivei em paz com todos. Mas aquele ali é cristão. Gente, mas ele é um criador de caso o tempo todo. Olha o mau testemunho. Não dá nem para a gente conseguir acreditar que uma pessoa problemática, que gera problemas por onde passa, é verdadeiramente um cristão. Jesus foi ofendido de tudo quanto foi jeito e não abriu a boca para pedir justiça para ele mesmo. E qualquer coisa eu vou lá na justiça reclamar o meu direito. Tem coisa errada. Há conflito de interesses. Óbvio, meu coração pecaminoso vai querer sempre fazer justiça pelos próprios meios. Mas quem é o nosso juiz verdadeiramente? É Deus. Então os meus casos, as minhas dificuldades, as minhas ofensas, eu preciso apresentar primeiro diante de Deus, como o salmo que nós lemos agora há pouco. Senhor, eu estou sendo perseguido, pessoas estão tramando contra a minha vida, estão buscando a minha morte o tempo inteiro. Mas eu estou procurando a quem, em primeiro lugar? Procurando a Deus. E naquilo que eu posso, eu procuro a paz com todos. E isso tem uma relação com a misericórdia. Por quê? Porque a pessoa me faz um mal. Eu posso optar, digamos assim, entre querer a justiça ou executar a misericórdia. Ou seja, a misericórdia ficou ali atrás, está logo aqui. A misericórdia, a pureza de coração e a pacificação. Percebem a progressão da coisa? E, mais do que qualquer coisa, eu sou pacificador o tempo todo? Não. Quem é o príncipe da paz? É Jesus Cristo. Efésios 2, 13 ao 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Aqui ele estava a falar de judeus e gentios.
e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Olha o preço que a nossa paz custou para Cristo. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Para quê? Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar pela cruz ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Se Cristo conseguiu, ao morrer na cruz, juntar dois povos que se odiavam em um povo somente, judeus e gentios, já não havia mais judeu nem gentio, passou a haver o povo de Deus. Se ele conseguiu isso, ele não vai conseguir fazer com que eu resolva o meu problema com o meu vizinho? Ou com aquela irmã mais difícil de conviver na igreja, ou com aquele irmão que é exigente demais e que às vezes me perturba um pouquinho a conflitos dentro da igreja? Será que Cristo não é poderoso o suficiente para promover a paz dentro da igreja dele? Dentro do povo dele? É óbvio que é. Mas eu preciso me entregar para ele. As minhas causas eu preciso entregar para ele, antes de reclamar com o pastor. E antes de falar com o irmão. Lembra quando Cristo, no próprio Sermão do Monte, de novo, ele fala: se o teu irmão tem algo contra ti, aliás, se vais ao templo levar a tua oferta e te lembras que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar e vai resolver a tua questão com o teu irmão. Então, o que isso me diz? A minha oferta para Deus é indesejável se eu vivo em conflitos com outros. Não adianta eu dizer que amo a Deus e vivo em questões, em brigas com os filhos dele. Existe uma frase que fala assim: o doce na boca do filho adoça a boca do pai. Eu vou dizer para Deus que amo a ele e os filhos dele eu vivo com briga? Ele vai olhar para mim e falar: não acredito no teu amor. Aquele que eu morri para salvar, você não gosta? Vai gostar de mim? Precisamos ser pacificadores. E por que filhos de Deus? Lembram de João 8? Em João 8, Jesus tem um embate seríssimo com os fariseus, a ponto dos fariseus quererem pegar em pedras e apedrejá-lo. Porque Jesus fala o seguinte: vocês são filhos do diabo e fazem a vontade do pai de vocês. Eu sou filho de Deus e faço a vontade do meu pai. Aquele que é filho de Deus obedece ao pai que tem. Aquele que é filho do diabo obedece ao pai que tem. Deus nos manda promover a paz. E eu me rebelo contra isso? Epa, acho que isso pode até dizer alguma coisa com relação à minha filiação. Então, se eu sou verdadeiramente um filho de Deus, eu vou fazer a vontade do meu pai. Não vou fazer a vontade do pai dos outros lá. Isso é ser filho de Deus. É me comprazer, é me deleitar em fazer a vontade do meu pai. 1 João 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós realmente o somos. Deus nos chama de filhos. Mas a todos quantos o receberam, João 1, verso 12, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus nos faz filhos de Deus. Mas também não é só Deus nos chamar de filhos de Deus. Existe uma outra circunstância, uma outra instância de sermos chamados filhos de Deus. Os homens nos reconhecem como filhos de Deus. Quando Jesus fala em João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem conhecerão? O mundo. As pessoas do mundo vão conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, o amor, e quem ama não fica fazendo guerra dentro da igreja, vira uma marca para os de fora de que nós somos filhos de Deus. Então, por mais que eles queiram nos criticar, não, mas aquele povo ali é um povo que é unido.
Isso não, eu posso falar um monte de coisa deles, mas eles funcionam como uma igreja séria, que se ama, que se ajuda, que funciona coesa. Então o povo, mesmo quando quer nos criticar, quando olha para o amor que existe dentro de uma igreja verdadeira, um amor genuíno, eles têm que calar a boca. Têm que reconhecer que nós somos filhos de Deus. Spurgeon, de novo, fala o seguinte: eles não serão apenas filhos de Deus, mas as pessoas os chamarão por esse nome. Há algo tão divino em tentar acabar com a discórdia, remover a raiva e promover o amor, que faz com que os homens sintam que os verdadeiros pacificadores devem ser filhos de Deus. Então, alguma coisa tem de errado naquele cara. Eu não consigo entender porque que toda a gente fala mal dele e ele não rebate. E tem pessoas que ficam incomodadas com isso. E vem cá, você não revida? Eu estou falando, que o Deus que me salvou me chama para promover a paz. Olha a oportunidade de testemunho aí. O incômodo que pode causar num descrente, porque é que eu não pago na mesma moeda a implicância no trabalho, o bullying na escola, ou qualquer coisa nesse sentido. Então nós somos reconhecidos como filhos de Deus quando nós buscamos paz. Que o Senhor nos abençoe para isso. Porque não é fácil não. Tá? Aqui é muito bonito, lá fora, da porta para fora da igreja, a coisa fica na real, né? E nós somos realmente provados. Buscar a paz não é fácil para um coração que é pecaminoso. Mas quanto mais perto nós nos chegarmos de Cristo, mais fácil vai ser para nós buscarmos a paz. E agora a coisa realmente aperta. A oitava bem-aventurança, parece que ele guardou a cereja do bolo mesmo para o final. Porque quando dói na carne, aí é que nós somos realmente peneirados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Agora dói. Dói porque nós vivemos num mundo que nos diz que o que importa é ser feliz. Nós temos que escutar o nosso coração, fazer aquilo que nos faz alegres, fazer aquilo que nos faz bem. E de repente nós somos confrontados com o Filho de Deus nos dizendo: quando vocês forem perseguidos pelo meu nome, aí é que vocês são bem-aventurados. E isso nos tira o tapete debaixo dos pés. Porque o conceito de religião que o mundo nos apresenta é a religião que te faz bem, que te faz feliz, que é boa. Obrigado. Mas então está errado? No quesito terreno está. Podem ver que Jesus diz que nosso galardão é grande aonde? Nos céus. Ele não está falando de nada nessa terra agora. E prestem atenção como isso é importante. Cada bem-aventurança anterior, 2 linhas, 1 linha, 3 linhas, aqui são 3 versículos inteiros. Guardem uma coisa, na Bíblia, repetição é igual a importância. Quanto mais nós vemos um tema repetido na Bíblia, mais importante é esse tema. Não é à toa que quando Deus é louvado no livro de Isaías, os anjos cantam santo, santo, santo. 3 vezes santo. Não é à toa que Jesus, quando quer falar alguma coisa muito importante, ele falava: em verdade vos digo. Em verdade, Jesus estava falando amém, amém. Amém tem a ver, a palavra amém tem a ver com eu concordo e me agarro como se eu estivesse agarrando a minha tábua de salvação. Então quando Cristo fala amém, amém, é para parar e escutar.
E quando quando Cristo gasta um monte de tempo, muito mais do que com as outras bem-aventuranças, nessa aqui, é porque a coisa realmente é séria. Jesus faz questão, inclusive, de dizer as situações em que nós vamos ser perseguidos. Ele muda o foco. Prestem atenção que nas outras bem-aventuranças ele fala de forma mais ou menos genérica. Os que choram, os pacificadores, os puros de coração, os mansos. Nessa ele fala, bem-aventurados sois vós. Está falando comigo e com você, de maneira direta. E não é bem-aventurados sois vós se fordes perseguidos. É quando fordes perseguidos, ou seja, é certo que vocês vão ser perseguidos. Não é na ocasionalidade, na possibilidade, não. No mundo tereis aflições, ele mesmo disse. Em outra parte, em Mateus 10, ele fala, eu estou vos enviando como a ovelhas no meio de lobos. Qual é o destino da ovelha no meio de lobos? Sentar para tomar chá? Não. Então, aquele que segue a Cristo, é certo que mais cedo ou mais tarde, em uma circunstância ou outra, por uma perseguição no trabalho, ou por uma piada de mau gosto na rua, ou por questões físicas, como pouco tempo atrás nós vimos 70 cristãos sendo mortos, se não me engano foi na África, não me lembro agora, chega ao sangue, mas de uma forma ou de outra, em algum ponto da vida, o cristão verdadeiro vai ser perseguido. Um fato muito curioso, muito sério, mas muito definidor na vida do missionário evangelista John Wesley, nos conta o seguinte: ele percorria cidades a cavalo, pregando e evangelizando. E ele era odiado em muitos lugares onde ele passava. Uma vez ele estava passeando com o cavalo, estava indo de uma cidade para outra, e ele se deu conta de que havia 3 dias que já ninguém o ofendia, nem gritava, nem tentava agredir por causa do nome de Cristo. E isso angustiou a vida dele. Ele desceu do cavalo, se ajoelhou e começou a orar. Senhor, eu estou mais frio na minha fé? Eu estou fraquejando na minha vida contigo, porque parece que o povo me abandonou em termos de me odiar. Nisso passa por ele um homem e vê que ele estava orando. Ato contínuo, esse homem pega uma pedra e atira na cabeça de John Wesley, e por pouco não acerta o rosto dele, faz ventinho no nariz de John Wesley. E na mesma hora ele muda a direção da oração dele e fala, Senhor, obrigado, porque agora eu sei que eu não te abandonei. Na vida de John Wesley, a perseguição era um sinal para ele de que ele estava bem com Deus, porque se o mundo odiava ele, é porque ele estava no caminho certo. E tantas vezes nós vemos pastores sendo aclamados por aí, outros querendo fama, ou fazendo de tudo por para ter aceitação na cidade ou na empresa, ou, sabe, pastores e pessoas e crentes que querem ser populares por serem crentes. É um contrassenso. É claro, Deus dá destaque para homens, para dar a eles oportunidades maiores para pregar. Deus concede reconhecimento, às vezes sim. Dentro da soberania de Deus, aquele homem está sendo selecionado, está sendo escolhido para pregar de uma forma diferenciada. Ok. Mas é o padrão? Não, nunca foi e nunca vai ser. A maioria dos crentes verdadeiros, fervorosos, estão escondidinhos lá no cantinho da igreja, sem notoriedade nenhuma, e às vezes, na verdade, pelo contrário, sendo odiados, sendo perseguidos no trabalho, porque não querem fazer alguma coisa desonesta, ou sendo ridicularizados na universidade, porque não querem se juntar no barzinho para fazer besteira. Essa é a característica mais comum do cristão. E isso é desesperador. É desesperador para nós e era desesperador para eles quando escutaram Jesus falando. Por quê? Porque eles tinham uma realidade messiânica deturpada. Eles achavam que o Messias ia ser um general
de guerra montado num cavalo branco que ia destruir o domínio romano e ia fazer Israel ser a nação mais importante da terra. E de repente, aquele que eles estavam ouvindo e achando que era o Messias estava dizendo: olha, vai estar tudo errado, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser injuriados, vocês vão ser blasfemados por causa do meu nome. Então, peraí, que Jesus é esse? Que Messias é esse? Né? Isso mexia completamente com a cabeça daquele povo. E mexe com a nossa, porque nós vivemos numa época de só vitória. De interpretações erradas da Bíblia do Antigo Testamento, que dizem que agora nós vamos ser cabeça e não cauda, e vamos liderar e não vamos ser liderados. E essa não é a marca do cristão que Jesus menciona. Jesus menciona que a marca do cristão é perseguição. Então isso dá um nó na cabeça da gente, sim. Não adianta dizer que não. Só que, onde é que nós precisamos buscar sabedoria? Na Bíblia. Nós precisamos chegar à origem da informação, nas palavras do próprio Cristo. E Ele nos diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o meu general, ele já tem essa guerra vencida. A minha vitória está garantida? Está. Aqui? Não. É lá. É na eternidade com Ele. De novo, Ele é o mais perseguido. Então, Ele pode dizer sobre perseguição para nós. Ele sofreu mais do que todos nós juntos. Porque Ele sofreu o pecado de todos nós juntos. Eu nunca vou saber o que é sofrer pelo pecado de outra pessoa. Ele sabe. Eu nunca vou saber o que é ser perseguido pelo pecado de uma multidão. Ele sabe. Então, se Ele é o único que pode dizer que o nosso galardão no céu é grande, porque o galardão dele no céu é grande, e Ele vai nos comunicar isso. Ele se rebaixou ao mais baixo dos níveis da divindade, veio como humano veio como o morador de uma cidade esquecida, que no dia da circuncisão dele não tiveram sequer dinheiro para matar uma ovelha, foram 2 rolinhas, pobre. Até os 30 anos trabalhou com o pai, o ofício do pai, e foi servo, e se rebaixou a morrer a pior das mortes naquela época, que era a morte de cruz, pendurado num madeiro, que significava maldição. Por quê? Porque ele merecia? Não, porque eu merecia. Ele foi perseguido injustamente. Não foi por nada que ele tivesse feito. Então Ele pode dizer: vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. E eu conquistei a vitória de vocês. Então vocês vão receber essa vitória no tempo devido. Agora, é sermos perseguidos pelas razões certas. Perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa de Cristo. Ele mesmo fala isso no verso 10. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. No verso 11. E disserem todo o mal contra vós por minha causa. Pedro fala sobre isso. 1 Pedro 4, 13 a 16. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Jesus menciona 3 tipos de ataques. Quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e quando disserem todo o mal contra vós por minha causa. O que é isso? É o insulto, é a perseguição que pode chegar a ser física e a calúnia. O insulto é falar mal de ti na tua cara. Lá vai a Bíblia. Ah, cristãozão. Pastor. Esse aqui é pastor. Não pode falar nada perto dele, não, que é pastor. Nem é pastor, mas é pela gozação. E é muito comum. Perseguição pode ser uma pressão, pode ser uma violência
Pressão, que tipo de pressão? Exclusão de um círculo de amigos, da família, despedimento, expulsão de casa, acontece muito em alguns países. Ou violência mesmo, ataques físicos. E a calúnia. Vocês sabiam que os primeiros cristãos eram acusados de canibalismo? Porque eles celebravam a ceia dizendo que era o corpo e o sangue de Cristo. Olha, estão comendo carne humana. Chegavam a dizer que no pão que era partido, na receita do pão tinha sangue de criança. O nível da coisa. Tinha, óbvio que não. Mas eles estavam procurando ter o que falar. E hoje? Nós somos fanáticos, somos machistas, somos homofóbicos, temos discurso de ódio, só porque nós falamos que menino é menino e menina é menina. Né? Alguma coisa eles sempre vão arranjar para falar de nós. Com certeza. Vão sempre arranjar uma forma de picar, de fazer doer. Que isso não seja surpresa. Cristo falou, Cristo anunciou isso para nós. E qual é a recompensa? Nos céus. Uma bufetada bem dada na cara da teologia da prosperidade. Nós não temos promessa de vitória e riqueza como consequência de conversão nessa terra. Não tem. Não tem. Não há volta a dar. Existem pessoas que são abençoadas com bens materiais na igreja? Sim. É regra? Não. E normalmente isso vem com uma responsabilidade enorme de ajudar ao outro, de financiar missões, de plantar a igreja, de sustentar o povo de Deus. Quem tem e não faz isso é culpado diante de Deus também. E é bonito isso aqui. Porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Diz a tradição que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. 3 anos e meio do lado de Jesus. Se era para alguém ter vitória nessa terra, se fosse para ter vitória, era Pedro. O outro, dos 3 grandes amigos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Tiago, Herodes olhou assim, mata aquele ali. Passaram a faca, mataram. Simplesmente por um capricho de Herodes, porque Herodes estava de mau humor. Eu tinha passado por um problema naquela época e estava com raiva. Vamos matar. Assim. João viveu até os 90 e tais, 100 anos praticamente. Perseguido, preso, exilado. Diz a tradição que ele foi mergulhado num tacho de azeite fervente e não morreu por causa disso. Se os que andaram do lado de Cristo não tiveram vitória nessa terra, quem sou eu para querer? Mas ao mesmo tempo, aqueles que sofrem a perseguição que os profetas passaram, têm no céu o mesmo galardão que está guardado para aqueles profetas. Eu prefiro ter o galardão dos profetas do que ter um carro zero na minha garagem. Desculpem lá, mas não sei se a opinião vossa é a mesma, mas eu prefiro. E sereis minhas testemunhas. Eu gosto muito desse verso. Atos 1, verso 8. Sabe como é que é testemunha em grego? O que foi traduzido da palavra para testemunha? Mártir. Lá na Bíblia está lá. E sereis meus mártires. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Fica a dica. Testemunha é isso. É sofrer. Mas olha só, Pedro negou Cristo 3 vezes. Estava com medo de assumir que era cristão, que era seguidor de Cristo. Quando Pedro realmente foi transformado, uma pregação dele levou o evangelho a 3.000 pessoas. Sereis minhas testemunhas. Se Deus fez isso por Pedro, que negou ele na cara, Ele pode fazer por mim também. Meus irmãos, eu vou terminar por aqui com 5 aplicações. Primeiro, como são as minhas lutas com o perdão e a misericórdia?
Eu não estou perguntando se vocês têm lutas com perdão e misericórdia. Estou perguntando como são as lutas que eu sei que todo mundo tem. Ah, eu sou tão fácil de perdoar, eu perdoo muito rápido. Tem coisa errada. Eu tenho dificuldade em perdoar? Qual é o tamanho da minha dificuldade em perdoar? Quem eu não consigo perdoar até hoje? Todo mundo tem uma ofensazinha guardada no fundo do armário. E o que isso me diz sobre a minha percepção da misericórdia de Deus sobre o meu pecado? Ah, mas o fulano não se arrependeu. Ele pediu perdão, mas é falsidade, então eu não preciso perdoar. Eu tinha pedido perdão antes de Jesus morrer por mim? E nessas situações, o juiz é Deus. Eu não posso reter amargura e ódio no meu coração, porque eu estou bebendo um veneno que eu espero que o outro morra por causa dele. Segundo, os meus olhos são puros? O que eu posso concluir a partir das coisas que eu contemplo? Eu glorifico a Deus nas coisas em que eu detenho a minha atenção? O tempo que eu passo olhando para as coisas glorifica a Deus? As coisas para as quais eu olho são coisas que glorificam a Deus? Se não, fica aqui, vinda de Cristo, o alerta. Quem vai ver a Deus? Os puros de coração. Quem é puro de coração? Quem tem pureza também nos olhos. Como as pessoas ao redor se lembram de mim? Eu gosto de ver o circo pegar fogo. É fácil, né? Jogar gasolina para fazer o incêndio aumentar. O que isso fala sobre o meu relacionamento com o príncipe da paz? 4. Cristo abriu mão da glória e da adoração que tinha ao lado do Pai. Assumiu a natureza humana, sofreu e morreu para promover a nossa paz com Deus. E quanto a mim? Quais são os danos que eu estou disposto ou não estou disposto a sofrer para promover a paz ou solucionar um conflito? Não, aqui, essa parte aqui eu não abro mão. Isso aqui é o meu direito. Quais os direitos que Jesus arrogou para si mesmo quando estava sendo cuspido e chicoteado antes de ir para a cruz? E o que isso diz sobre os meus direitos na hora de vindicar a minha justiça? Para terminar, Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eu sou muito elogiado pelos incrédulos com quem eu convivo. Por que eu sou elogiado? O que eles elogiam em mim? Eu estou disposto a combater o meu pecado até derramar meu sangue, como fala em Hebreus? Ou eu disfarço a minha identidade cristã no meio dos descrentes para não ser criticado, para viver bem, para ser elogiado? O que é que isso me diz sobre quem eu sou diante de Deus? Irmãos, Jesus aqui, eu volto a falar, ele não estava simplesmente dando um tapinha nas costas de quem era manso, de quem era pacificador ou de quem era perseguido. Ele estava dando o exemplo de que ele é tudo isso e nos chamando para ser assim. Mesmo que muitas vezes doa, mesmo que muitas vezes nós não queiramos, mesmo que a luz no final do túnel, afinal de contas, se mostra um comboio vindo na nossa direção. Esse é um mandamento de Cristo. Isso é um alerta de Cristo para nós. Isso é um chamado a uma vida santa. Que Ele nos capacite, que Ele nos fortaleça e nos dê misericórdia de, apesar do nosso próprio pecado, para que nós possamos caminhar cada dia mais perto dele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela repreensão que nós recebemos na Tua Palavra. Nos perdoa, Pai, porque tantas e tantas vezes nós optamos pelos nossos próprios interesses em vez dos Teus, pelo nosso reconhecimento em vez de pregar o Teu nome. Optamos, Senhor, pelo nosso conforto em vez de mantermos a nossa posição diante de um problema, diante de uma desonestidade, diante do lucro fácil, diante da vantagem repentina.
Nós tantas vezes esquecemos, Senhor, que a nossa vida foi comprada pelo sangue mais precioso e nos contentamos com as bolotas que os porcos comem. Nos ajuda, Senhor, a buscar o Teu Filho, a buscar o caráter de Cristo para nós, a seguir o exemplo de Cristo. Nos prepara, Senhor, para o dia glorioso da vinda dEle, mesmo que isso às vezes implique em arrancar de nós o nosso pecado, em nos expor, em nos transformar, em tirar de nós coisas que nós prezamos, mas que nós sabemos que nos distanciam do Senhor. Purifica os nossos olhos, o nosso coração, tem misericórdia de nós, nos faz andar nos Teus caminhos, nos faz promover a paz entre aquelas pessoas que nós convivemos, mas não qualquer paz, a paz do Teu Filho. Nos ajuda a mostrar para pessoas que nós temos paz contigo e nós temos a paz que vem de Ti e que nós ansiamos pelo dia da vinda do Teu Filho. Que na nossa vida, Senhor, o Teu nome seja glorificado, assim como na vida do Teu Filho, pela Tua vontade, o Teu nome foi glorificado. E é no nome dEle que eu oro nesse momento, Senhor, e te peço essas bênçãos. Por Cristo, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor. Louvado seja o nome dEle. Amém. O Senhor nos abençoe.